Amém. Pastor Guilherme, venha orar pelo nosso pregador da noite. Pastor Leocádio, venha à frente. Glória a Deus por tudo. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe, minha irmã. Pastor Leocádio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite queremos te agradecer, porque o Senhor se faz presente neste lugar. A minha oração, Deus, é que o Senhor apenas transmita a palavra que já está no coração do seu Filho para dentro dos nossos corações. Que sejamos como uma terra fértil, pronto para receber uma semente e também, Deus, para dar frutos e frutos que permaneçam, Senhor, em nome de Jesus. Usa seu Filho, Pai, que ele seja realmente um vaso de honra sendo usado pelo Senhor nessa casa de oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Somos aí quase 80 milhões de batistas aí pelo mundo afora, né? Juntando a Aliança Batista Mundial. Eu não sei se já está em 85, mas estamos subindo. Importante não é o número, o importante é pessoas que realmente querem, né, servir a Deus de uma maneira correta, séria. Eu tinha um pendrive, mas eu acabei perdendo ele. Não gosto muito de pendrive, que eu queria mostrar umas fotos, então fica para uma outra vez, né? Não vai ter jeito. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Juízes, capítulo 17, até o versículo 6. Juízes 17, de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, certo homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, acerca das quais ouvi deitares maldição, essa prata está comigo, eu a tomei. Então disse sua mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Quando ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, ela disse: solenemente consagro a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem de escultura e de fundição, e eu a devolverei a ti. Assim ele restituiu a prata à sua mãe, e ela tomou 200 siclos de prata e os deu aos ourives, que os transformou na imagem de escultura e na fundição, e foram colocados na casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e um terafim, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa entrar em nossa vida, no nosso coração, Senhor, e que possamos, Pai, não sermos somente ouvintes, mas que ela possa transformar, Pai, as nossas vidas, Senhor. Isso é que eu te peço agora, Pai, derrama do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou, acompanhando assim o trabalho dos Gideões, e é algo muito gratificante, porque quando meu pai morava no Rio Grande do Sul, e ele veio para Curitiba. Mas ele veio para Curitiba com uma missão. A missão dele era abrir um centro espírita. Que ele já tinha um centro espírita lá no Rio Grande do Sul, ele veio trazido por políticos daquela época, aqui para Curitiba. E então, ali no bairro do Cabral, ele começou uma churrascaria, porque era gaúcho, e centro espírita. Até meia-noite, churrascaria. Depois da meia-noite, centro espírita. E aí, casou com a minha mãe aqui em Curitiba, e teve 6 filhos, eu fui o quinto, o penúltimo filho. E quando eu nasci, ele me levou até o centro espírita, com 7 dias de idade, pegou lá um galo, cortou o pescoço do galo, e o companheiro dele se incorporou com um demônio lá, conhecido como Dr. Leocádio,
né? Tem vários centros espíritas com esse nome. E então esse demônio ficou sendo meu padrinho e eu recebi o nome Leocádio também. Porque como Mica fez aqui, Mica pegou um filho dele e fez desse filho um sacerdote. E ele pegou a mim e já me dedicou com 7 dias de vida, né, derramando sangue de galo ali na cabeça, me batizando, para que eu pudesse continuar o trabalho dele. E ele morreu com 36 anos. Né, quando eu nasci, ele tinha 33, eu tinha 2 anos e pouquinho, ele morreu. Mas já deixou um consagrado no lugar dele. Não sei se ele sabia o que ia morrer, o que ia acontecer, mas ele pulou para pôr uma rede num rio, numa região lá, e parece que esse rio estava cheio de BHC, né, um pesticida antigo que eles usavam, porque tinha chovido, ele olhou aquela água marrom do rio e disse assim, não, essa água é bom para pegar bagre, eu vou pôr a rede. E pulou lá, tomou daquela água e acabou morrendo com aquilo ali, né? Derreteu o fígado dele, em 30 dias ele estava morto. Mas, com 7 dias eu estava sendo consagrado lá no centro espírita. E dali, né, minha mãe continuou no centro espírita, eles continuaram ajudando ela depois que ele faleceu. E eu fui crescendo naquele meio ali, né? Baixo espiritismo. Era cheiro de pólvora, era charuto, era aquela coisa toda, né? Eles têm lá uma pinguinha com mel que eles dão lá e dizem assim, você tem que tomar 3 golinhos, 3 golinhos. Naquela pinguinha com mel ali, eles misturam ali diazepam ou alguma droga, e você dá 3 golinhos ali, se eles te der umas rodadas assim, você diz, opa, você também tem mediunidade, você tem que desenvolver, você tem que entrar aqui para o centro e tal. E aquela coisa toda, aquela enganação toda, né, afrontando a Deus diretamente, porque logo no meu batizado, essa história de pegar o sangue de animal, o sangue de um galo, e derramar na minha cabeça, já era para dizer que o sangue de Jesus não era suficiente. O Espiritismo, ele imita, né, as coisas de Deus, o diabo imita as coisas de Deus, e ele vai fazendo isso de uma maneira que fica normal para as pessoas que não conhecem a Deus. Nós vemos a história de Mica aqui, ó, ele fez uma casa para os seus deuses. Por quê? Porque ele não conhecia o Deus verdadeiro de Israel. Não conhecia. E assim, meu pai também vivia nesse espiritismo, faleceu no espiritismo, e aí nós continuamos aquela obra dele ali. Muito tempo ali, gastando tempo com o espiritismo, para lá e para cá. E quando eu tinha 21 anos, eu passei num concurso e fui ser carcereiro no presídio do AU. Ficava lá cuidando dos presos. E 1 ano, 2 anos, 3 anos ali, e eu estava cansado daquela vida. Mas não só da vida de carcereiro, da vida em geral, porque aquela coisa do espiritismo não me trazia nada de bom. Fazia cura, as pessoas agradeciam, fazia trabalho para desmanchar casamento, né, desmanchava, e aquela coisa toda, mas não tinha. Tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. E pelo nome, pela tradição ali, né, estava assim. Tinha uma senhora, ela era bruxa, ela invocou, aquele tempo eu era solteiro, né? Ela invocou que eu tinha que casar com a filha dela. E queria que eu casasse. Ela trazia as fotos da filha para mim ver. É bonita, não é bonita? E a filha já era advogada, tinha apartamento, tinha carro, tinha tudo. E eu lá na cadeia, mexendo com aqueles presos. E ela queria que eu casasse de qualquer maneira. Porque ela falou assim, você vai ser o maior espiritista aqui do Paraná. Se não do Brasil. E um belo dia ela me trouxe um livro. Um livro, e disse para mim, esse livro aqui é do diabo. Você pegando este livro, você não pode fazer nada com ele. E para você se livrar desse livro, você tem que fazer como eu estou fazendo hoje. E ela era bruxa, né? Você tem que dar para uma pessoa e falar que é do diabo. Eu falei, tá bom. Não tem medo do diabo, não. Vivia junto com ele, né? Escutava a voz, e adivinhava coisa. Né? No meu quarto, eu tinha lá um santuário, lá, uma estante com vários santos lá, por causa que, para não ficar indo toda hora no centro espírita lá, fiz fazer em casa mesmo lá. Fiz aquele lá e eu dormia no mesmo quarto que era o congá que a gente chamava lá, que era um altar cheio de santos. E eu ficava dormindo ali, olhando para aquilo lá, acendia vela, escutava barulho, caía coisa,
né? Se a pessoa ia chegar, eu já sabia, e tal. E aí precisava fazer um teste. E depois desse teste, eu já poderia assumir até o Santo Espírito daquela senhora lá que queria ser minha sogra, né? Poderia assumir o Santo Espírito dela. Pegar um pedaço de carne, passar a mão no pedaço de carne, para lá e para cá, para lá e para cá. E se esse pedaço de carne não apodrecesse, eram sinais que eu já tinha, né, desenvolvido minha mediunidade para matar as bactérias da carne. Porque é assim que você vence as doenças, matando a bactéria. Fui lá, minha mãe estava ajeitando carne na cozinha, peguei um pedaço de ponta de costela assim, e levei lá no quarto, coloquei num prato, e aí li a Bíblia. Era ignorante, né? Li a Bíblia. Depois eu digo como é que eu consegui a Bíblia. Li a Bíblia, fiz uma oração do Pai Nosso, aquela coisa toda, e dei lá o passe magnético, que a gente chamava, passe espiritual magnético. Peguei aquela carne, fui em cima do guarda-roupa, aquele guarda-roupa antigo que tinha uma madeira em cima, assim, toda torneada, bonitinha. Joguei o prato ficou atrás da madeira. E falei, agora, né? Agora é só deixar aí 7 dias e olhar, se não tiver bicho, beleza. E aí fui relaxar, comecei a tomar uísque com guaraná, e tomando uísque com guaraná, e aí meu sobrinho chegou lá em casa e chorando, porque ele tinha ganhado uma medalha na igreja, e aí ele queria que eu fosse lá com ele buscar a medalha. O pai dele, alcoólatra, ele tinha vergonha do pai, e eu falei, vou. Aí ele saiu, foi lá para a casa dele, e eu peguei, depois fui lá na casa dele e ele tinha saído. Porque ele não queria que eu fosse, porque ele achou que eu estava bêbado. Veja aí, né? Mas eu era espírita, não tinha problema naquele tempo, né, irmãos? E aí, fui lá na casa, não dava, chamei a minha sobrinha, fomos nós dois até a igreja católica, não era lá. Daí, fomos até um outro lugar, também não era lá. Eu falei, onde que é? Ela falou assim, acho que é numa igrejinha que tem ali. Eu cheguei lá, era na igreja batista, uma congregação. Aí o pastor falou de fim de mundo e tal. Gostei da pregação. No outro dia, fui trabalhar, o preso veio passando comigo assim com uma caixa na mão. Eu falei, o que você tem nessa caixa aí? É para os presos que foram lá, não sei para onde, Bíblia. Eu falei, deixa eu ver. Não. Peguei, já joguei ele na parede, encosta aí. Naquele tempo funcionava mais assim a cadeia, hoje diz que é diferente. Encostei ele na parede lá, abri as pernas dele, tomei a caixa dele, rasguei a caixa, aí tinha o Novo Testamento lá dentro, peguei Novo Testamento dos Gideões. Ele falou, é para os presos isso aí. Eu falei, está encanado. A gente falava isso para o preso, né? Roubei de você, né? Ladrão que rouba de ladrão, não sei quantos anos de perdão lá, né? Roubei o Novo Testamento dele e mandei ele, e ele quase havia de fato comigo, queria me bater o preso. Não queria que ficasse com o Novo Testamento. Empurrei ele, foi embora. Aí tinha o culto na capela, dentro do presídio. Fui lá no culto do presídio, né? Eu era espírita, o pastor falando assim, catei o pastor e fui levando e empurrei até lá fora. Por que você fez isso? Porque ele tinha passado do tempo, ele era de uma denominação, né? E demorou demais, e tinha horário. E aí veio umas moças e pegaram meu nome. Como é que é seu nome? Falei, elas vão falar com o diretor. Passou uma semana e nada delas falar com o diretor, outra semana e nada falar com o diretor. Aí, né, uma pessoa me convidou, vai lá na igreja hoje de volta. Aí outra vez tinha tomado uísque e falei assim, não vou tomar, só tomei uma meia dúzia de cerveja, que eu bebia bastante, né? E voltei na igreja. Voltei lá na igreja e escutei a pregação novamente e decidi, sabe de uma coisa, acho que eu vou vir para a igreja. Eu vim para a igreja, mas daí falei, virar crente? Não, né? Virar crente, não virar crente. Aí na segunda-feira estava lá trabalhando, peguei o meu livrinho de novo e comecei a ler, né? Comecei a ler novamente e falei assim, não, virar crente eu não quero. Aí deixei para lá, aí teve uma corrida do Japão e eu bebendo lá com meus amigos, no outro dia fui trabalhar e acabou que deu uma rebelião dentro do presídio. E o rapaz chegou para mim e falou assim, olha, falaram que vão te matar.
iam me matar. Falei, tá ótimo, né? Sentei na cadeira, abri o Novo Testamento e fiquei lendo. Iam matar de verdade, não era? Vai matar, vai matar. Então eu fiquei lendo ali, veio um bandido, né, de alta periculosidade, chamado Cigano. O rapaz atropelou, lá em Mangueirinha, atropelou a mãe dele. O motorista parou para ajudar, como ele viu que o cara atropelou a mãe dele, ele matou o motorista que atropelou a mãe dele. Tão bandido que era. O bandido chegou lá e falou assim, olha, o senhor sempre foi uma gente boa. Então aconteceu o seguinte, se ele lhe matar, eu vou matar a mãe dele, que hoje é dia de visita, a mãe dele tem, eu mato a mãe dele para o senhor. Falei, não leva vantagem nenhuma nisso, né? E assim foi. Aí, naquela coisa, não deixaram mais eu entrar dentro do presídio, fiquei na administração. Quando estava lá na administração, tirei o livrinho do Novo Testamento de novo, li lá na página que dizia, se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, assine aqui. E eu coloquei meu nome ali, e assinei, e comecei a pensar naquilo. Aí voltei na igreja, né, fui no sábado à noite, fui no domingo de manhã. Aí eu me lembro bem, cheguei na igreja, uma irmã falou assim, domingo de manhã, você aqui de novo? Agora vai vir toda hora. Falei, ô misericórdia, né? E aí voltei à noite também, mas quando voltei à noite e aceitei a Jesus, uma voz ali disse para mim assim, se você voltar aqui de novo na igreja, isso que eu ouvi a voz, não sei se era esquizofrenia ou o que era, né? Se você voltar aqui de novo, você nunca mais vai poder sair daí. E aí eu fui para casa e resolvi que não queria mais saber de espírito de morto. Porque eu li ali no Novo Testamento que dizia que o Espírito Santo de Deus. Eu falei, se eu quero trabalhar, então eu quero trabalhar com o Espírito Santo de Deus. Não quero mais espírito de morto. Que história é essa, espírito de pombagira? Eram as prostitutas. O que as prostitutas hoje têm para me ensinar? Nada. E depois de morta? Menos ainda. Ah, o Exu não sei o quê. É os bandidos, estrupadores. Não tem nada para me ensinar hoje. O que vai me ensinar depois de morto? Bandido, ladrão? Não tem, eles não tinham. Eu vivi com eles lá dentro da cadeia, em vida. Eu vi que eles não tinham nada. Então, esse preto velho, é tudo conversa fiada, né, irmãos? É tudo demônio. Como vai mostrar o texto. O texto que nós acabamos de ler aqui, né? Um homem que consagrou o seu filho para ser sacerdote, né? E eu também, esse texto, eu estava estudando ele quando o irmão Fábio me ligou, né? Não tinha nenhum conhecimento que estaria aqui com os irmãos, e nem que o irmão Fábio ia me convidar, e é exatamente, né, a parte que eu estava vendo do meu testemunho ali. Eu fui consagrado para o mal, mas Deus reverteu isso em bem, transformou isso em bem. Nós vemos que essa idolatria, essa macumbaria, espíritos familiares, eles vêm há muito tempo. Nós vemos que Tera, que era o pai de Abraão, ele era idólatra, ele servia aos ídolos, aos deuses estranhos. Então Deus pegou Abraão, tirou dali e colocou Abraão no outro lugar, e ele foi pai, né, das nações. Nós vemos que Mica, ele fez um éfode e terafins, com um dinheiro que ele roubou da mãe, depois ele devolveu para a mãe, e a mãe mandou fazer as estatuetas lá, e aí ele faz então o éfode, é uma roupa de sacerdote, como fosse uma roupa de padre, sabe aquele que ele põe, aquela batina, aquela coisa? Então ele andava com aquela roupa lá, né, o levita, que depois foi trabalhar para ele. E o terafim, eles eram anjos, mas de uma classe daqueles anjos caídos. Não eram os anjos de Deus. E os terafins, as pessoas usavam aquelas estátuas, tinha estátua terafim, que era do tamanho de um homem, né? Mical, a mulher de Saul, colocou um terafim deitado na cama e cobriu, para dizer que era Davi que estava dormindo ali, quando Saul quis matar ele. Então, tinha terafim grande, terafim pequeno. Quando Raquel, ela foge do pai Labão, né, de Labão, ela coloca dentro da sela do jumento, e vai ali cavalgando, com aqueles terafins ali escondidos. Eles eram ídolos do lar.
eram santos da casa. Então toda a casa que não conhecia Deus, eles colocavam aqueles anjinhos ali, um anjinho com criança no colo, assim, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um quadro na parede que tinha um anjo e um menininho indo pegar uma bola que ia cair no abismo e aquele anjo estava ali cuidando, né? E assim nós vemos que eles tinham os terafins como se fosse um anjo da guarda. Um anjo da guarda. Ai, será que eu tenho um anjo da guarda, né? Qual é o seu anjo da guarda? E não sei o quê. Tudo isso aí é uma mescla, né? Um sincretismo religioso da parte de Satanás enganando. Mas esse terafim, ele também está em todo lugar, mas ele é uma classe de anjo especial, porque ele é um anjo que ele gosta da religião. Existe o tefilim, o terafim, né, os terafins, e os nefilins. Os nefilins, eles servem para derrubar os crentes. São anjos, mas são demônios, anjos caídos. Eles servem para derrubar os crentes. Então o pastor está aqui, ele está arrumando amante para o pastor, ele está fazendo isso, ele quer que o pastor roube o dinheiro, ele quer desgraçar a vida do pastor, desgraçar a vida do crente, e o terafim, ele não liga se a pessoa ora, ele não liga se a pessoa jejua, ele não liga se a pessoa frequenta a igreja, mas ele está ali para quê? Para receber a glória. Ele quer receber a glória. Ai, foi Jesus? Não, foi meu anjo da guarda. Ah, quem que te curou? Ah, foi o pastor fulano que orou por mim. Então, ele quer tirar a glória de Deus. O terafim, ele quer tirar a glória de Deus. E esse levita, né, havia um levita que andava perdido por ali, e ele então se encontra com Mica, e ele começa a trabalhar para os demônios, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo os mandamentos de Deus. Então é um demônio que ele está ligado à nossa religiosidade. Ele não quer que você seja um cristão, aquele que serve a Jesus Cristo. Ele quer que você seja religioso. Ele quer que você não falte culto, não faça isso, mas você roube, você minta, você engane, porque ele quer tirar a glória de Deus da sua vida. Ele quer apagar, né, a obra de Jesus na sua vida. Ali no centro espírita, eles matavam, né, bodes, carneiros, né, faziam uma matança. Então, fazia um culto lá que entrava pela meia-noite, matava 10 animais, 12 animais, quando muito 20 animais, e aí no outro dia, reunia um monte de gente lá, o quê? Churrasco. A gente comia tudo aquilo lá e tal, né? Tinha nada a ver. E coisas assim, irmãos, as bebidas que levavam, a gente tomava, fazia, né? Só ia para a esquina uma galinha, uma coisa, uma farofinha, uma coisa, né? Mas as coisas grandes, a gente acabava comendo ali, porque dava lucro, né? Dava lucro para aquelas pessoas, e a procura era muito grande, infelizmente, das pessoas. Nós vemos então que essa idolatria, ela já vem de muito tempo. Nós estamos aqui no livro dos Juízes, e os Juízes nós sabemos que era um ciclo. Vinha um juiz, libertava o povo, voltava, outro juiz, libertava o povo, voltava, outro juiz. Então, o que aconteceu ali? Nós vemos em Josué 3, capítulo 3, versículo 8, esse ciclo, Juízes 3, versículo 8, esse ciclo. Veja ali. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Depois nós vemos no versículo 14, versículo 3, versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. E depois o capítulo 4, versículo 13. Então os filhos de Israel clamaram porque Jabim tinha 900 carros de guerra e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E assim vai, irmãos. Então, quando a pessoa se deixa levar por essas manipulações grosseiras aí do diabo, querendo enganar, querendo colocar o materialismo acima de tudo, querendo que nós vivamos somente, né, pensando em lucro, materialismo, se resume tudo em perda de tempo. Perderam 8 anos, depois 20 anos, e algo interessante que eu vejo aqui nessa perda de tempo, é que Satanás, ele não desiste, ele fica esperando, ele espera. A Bíblia diz que nós temos que ser
perseverantes. Nós devemos ser perseverantes, devemos orar e não desistir, buscar ao Senhor, não faltar aos cultos e não fazer nada disso. Nós vemos aqui que Satanás esperou 20 anos para derrubar o povo de Israel. O Satanás esperou 18 anos para derrubar a liderança do povo de Israel. Satanás esperou 8 anos. Então ele espera longos períodos. Longos períodos. Ele não sai de maneira fácil. E muitas vezes nós encontramos pessoas, né, nas igrejas que estão sofrendo ali, porque ainda não conseguiram entender que elas devem ser pessoas que realmente se converteram, abandonaram tudo, abandonaram o santo, abandonaram o horóscopo, abandonaram, né, esse positivismo, autoajuda, tudo isso é uma enganação de Satanás. Porque de repente você vai dizer assim, não, lá naquele livro que eu li lá de autoajuda, eu melhorei, escapei da depressão. Ah, não, naquela pessoa que eu fui lá não sei aonde, em tal igreja, aquela pessoa orou por mim. Isso aí é tudo para tirar a glória de Deus. Isso é tudo para acabar, né, com a glória de Deus. Por isso que há essa imitação, né? A gente vê as roupas do candomblé ali, tudo chamando a atenção, tudo aquelas baianas, sei ali, é tudo uma imitação, porque os sacerdotes, eles tinham, né? Eles tinham a sua roupa, eles tinham ali um peitoral com pedras preciosas. Então, a falsa religião, ela vai ficando semelhante. Semelhante. Então, de repente, você olha para uma coisa e você não sabe se aquilo ali é de Deus ou não. Mas é uma coisa muito boa, é uma coisa que ajuda. Faz cirurgia espiritual, faz aquela outra, faz trabalho lá para arrumar o marido, mas tem que roubar o marido da outra pessoa, isso não vale de nada. Isso não vale de nada. Né? E eu passei um grande tempo da minha vida fazendo essas coisas. Depois eu fui para Jesus. Já tenho 20 anos de ministério, né, pregando a palavra de Deus, e como missionário eu sempre ia em igrejas que estavam com problemas financeiros ou que estavam fechando. A convenção manda, paga o salário, o aluguel, e eu vou trabalhando na igreja mais livremente, né, um período de aproximadamente 2 anos. E aí Deus dá a graça e a igreja se recupera e consegue, né, manter o seu pastor, e eu vou caminhando. Já estive em Tagaçaba, aqui no litoral paranaense, perto de Guaraqueçaba. Depois fui para Guaratuba, Igreja Batista de Guaratuba. Fiquei ali, Igreja Batista tradicional, né? Guaratuba. Depois fui para Rondônia, para Cobara, nossa convenção rondoniense. Fiquei lá também 2 anos, não aguentei o calor, tive que sair de lá, voltar aqui para o sul. Aí Ortigueira, aqui no Paraná. Depois em Colombo, ali, né? Aqui perto de Curitiba. Depois de Colombo, Rio Negro. Nossa igreja lá em Rio Negro. E agora estou aqui à disposição na primeira igreja batista, ali do Batel. Né? E assim, saindo, aprendendo essas diferenças, né, que nós vemos esses anjos caídos. Então, nem todo aquele que diz, né, Senhor, Senhor, é crente, irmãos. Nem todo aquele que prega a palavra de Deus, ele é crente. Porque se ele não estiver vivendo para a glória de Deus, ele está vivendo para a glória de um terafim. Ele está vivendo para a glória de um espírito enganador. E esse terafim, ele é diferente do espírito de miséria, do espírito de vício, do espírito de engano. Ele é diferente. Ele é um espírito, né, bonzinho, ele tem a voz mansa, ele faz milagres, ele, né, dá prosperidade, e assim vai. E o povo estava naquilo ali. Não tinha jeito. Nós sabemos que não existe, né, um tratamento prolongado que não traga resultado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele começa a trabalhar, e ele tem tempo para trabalhar, e ele continua trabalhando na vida do crente, mesmo depois que o crente está liberto, mesmo depois que o crente já está vitorioso, ele fica batendo ali, ó, batendo, até o dia que ele consegue uma brecha para entrar na vida das pessoas. Os ídolos não são nada. Os ídolos não são completamente nada. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 10, 19 e 20.
Olha lá. Nos diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o que é sacrificado do ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Veja aí, irmãos. Pode ser um anjo bonito, pode ser uma imagem bonita, pode ser uma pintura na parede, pode ser qualquer coisa, mas se aquilo ali te dá, você acha que aquilo ali tem um poder, se aquilo ali tem alguma bênção, se aquilo ali, pode ser um lençol, um pano, não tem. A glória é toda de Deus. O que é sacrificado aos ídolos, é sacrificado aos demônios. Atrás de cada imagem tem um demônio ali. Quando Samuel morreu, Saul queria falar com Samuel. E ele foi procurar uma feiticeira. E ele foi lá na casa da feiticeira tal, e a feiticeira então atendeu ele, e Samuel disse, olha, Saul disse, olha, eu quero falar com um espírito aí, me chame ele. Então ela chamou lá e disse, olha, eu estou vendo. E Saul perguntou, o que você está vendo? Estou vendo um velho envolto numa capa e tal. E aí Saul disse, Samuel, fala com ele, pergunta para ele, para mim. Quando Samuel estava vivo, Saul não queria falar com ele. Depois que ele morreu, daí ele quis. Aí ele queria conselho. Mas, na verdade, o que aquela mulher fez ali, ela enganou. Porque ele sabia com quem ele queria falar. E sabia o que Samuel pregava. Todo dia Samuel pregava sobre aquelas coisas ali, que Saul estava desobedecendo, que o povo estava desobedecendo, e que o resultado seria que ele ia perder o trono. Então nós vemos que por mais que a pessoa seja ungida por Deus, seja levantada por Deus, ela tem que continuar vigiando, obedecendo a Deus. E nós só podemos obedecer a Deus quando nós conhecemos a palavra de Deus. Por isso que o trabalho dos Gideões é tão importante. Porque quando você menos espera, você é alcançado. Ninguém pregou para mim, ninguém me convidou para ir na igreja, ninguém me chamou para uma célula, para uma reunião, para um cafezinho, um bate-papo, ninguém. Foi sozinho ali. E depois que eu li, escrevi meu nome, ele aceitando Jesus, eu não sabia o que fazer. Mas Deus encaminhou tudo. Hoje meu sobrinho já tem 40 anos e ele até hoje não aceitou Jesus ainda. Vai na igreja, mas ainda não aceitou Jesus, aquele que me levou para a igreja. Mica era um homem religioso, bondoso, honesto. Contratou lá um sacerdote para ele, fez as estátuas faziam um certo tipo de adivinhação. Mas um dia veio o pessoal da tribo de Dan e roubou as estátuas. E agora? Roubou as estátuas de Mica. E ele ficou completamente apavorado. Versículo 24, capítulo de Juízes 18, versículo 24. Respondeu ele, os meus deuses que eu fiz me tomaste juntamente com o sacerdote e partiste agora. O que me resta? Como me perguntais, o que é que tens? Levaram tudo dele. E ele falou, o que eu fico agora? O que é que eu tenho agora? Roubaram meus ídolos, roubaram o sacerdote que eu tinha, que fazia as adivinhações. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou adivinhar as coisas? Quando Raquel roubou as estatuetas de Labão, ele correu 7 dias atrás deles até alcançar, para ver se achava as estatuetas dele. Para ver se achava os terafins dele, os ídolos do lar, aqueles espíritos familiares. Ele correu 7 dias. Como a pessoa corre atrás daquilo que não é verdadeiro. Mica chegou lá e falou, se você não for embora agora, nós vamos matar você e toda a tua família. Mica tinha 600 homens ali, vai morrer todo mundo. Não adianta. E aí então Mica voltou para casa triste, porque perdeu a seu Deus. Glória a Deus que nosso Deus, Ele é um Deus invisível. É um Deus que é espírito. Ele não aceita
forma alguma. E diz, olha, não façam imagem nenhuma para mim, nem que tem no céu, nem na terra, embaixo das águas, em lugar nenhum, porque eu sou Deus. E se alguém faz um Deus branco, daqui a pouco alguém quer fazer um Deus vermelho, outro Deus azul, então ninguém faz imagem nenhuma minha. Me adorem em espírito. Me adorem em espírito e em verdade. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Abençoe também a sua palavra. Obrigado, ao pastor Elton. Quero devolver a palavra ao pastor Elton. E fico muito feliz de ter estado aqui com os irmãos e poder compartilhar, irmãos, essa minha experiência com os irmãos. Que Deus abençoe a todos.